Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa igreja. A minha vida é dividida entre antes da IPI e depois da IPI. No dia 12 de agosto de 2006, eu completava 30 anos na Igreja Batista e fui ordenado ao ministério pastoral. E fiquei esperando um convite de uma igreja batista. E eu esperei, corri atrás, e um dia eu recebi uma ligação de uma voz bem grossa. Pastor Abisael, aqui é Edson Rios. E ali começava um novo tempo na minha vida. Vim para Dourados, atravessei o rio em 2007. Cheguei aqui no dia 22 de dezembro de 2006. Fui acolhido por essa igreja. E durante aquele ano de 2007, eu trabalhei aqui na igreja cuidando dos músicos. Falando em músico, dia 22 foi o dia dos músicos. Eu sei que a igreja fez um churrasco para vocês. Vocês merecem músicos. Vocês são bênção. Só não me chamaram, mas tudo bem. E eu vim aqui, irmãos, e comecei uma nova história na minha vida. Uma nova história, um novo tempo. Eu achava que uma igreja batista pequena fosse me convidar para ser pastor. E isso não aconteceu até hoje. 19 anos já se passaram. E uma igreja que me convidou foi uma igreja muito grande. Uma igreja grande no pensar, grande no exigir, grande no querer, grande no olhar. IPI de Dourados. E no primeiro semestre eu preguei aqui na igreja, uma terça da esperança. E no segundo semestre eu fui convidado para pregar de novo. Tinha não sei como que é hoje, mas tinha um caderno assim que vinha ali as escalas de quem ia pregar. E no segundo semestre de 2007, estava lá meu nome de novo. Você vai pregar na terça da esperança. Não sei se era novembro, outubro, era por aí. E naquela época tinha uma propaganda da Casas Bahia, que era assim: quer valer quanto que você vai comprar com a gente? E eu montei a mensagem. E o tema era o tema da Casa Bahia. Quer valer quanto que o seu casamento vai ser restaurado? Isso porque a boca fala sempre que o coração está cheio. E aí chegou o dia de pregar. E quando chegou o dia de pregar naquela terça-feira, pastor Edson me ligou. E disse: olha, está passando um missionário na igreja. E a gente precisaria de aproveitá-lo aqui. Aí eu queria que você não pregasse hoje. E aí eu escalo você de novo. Pode ser? Eu falei: combinado, pastor. Aí eu não preguei. Pastor Edson não lembra disso, mas eu não esqueci. E aí marcou de novo para eu pregar lá na frente. E veio chegando o dia de eu pregar. E eu falei: vou pregar essa mensagem. Quer valer quanto? Que o seu casamento vai mudar, que o seu casamento vai ser restaurado. Fiz os slides e tudo, e preparei tudo. Quando chegou no dia, ele me liga de novo. Falou: olha, é o seguinte, eu preguei a semana passada, mas tem que completar a mensagem. Então, você vai pregar de novo mais para frente. Pode ser? Pode ser. E esse pode ser, irmãos, durou 18 anos. Porque não era aquela mensagem que eu tinha que trazer. Não era aquela fala que eu ia trazer. Porque ela não correspondia à verdade do meu coração. Ela correspondia ao sonho do meu coração e não à verdade. Mas hoje eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus me trouxe. E eu vou me esforçar, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo vai facilitar. E você vai entender o que Deus quer nos dizer nessa noite. Amém? E eu conversava com o José Manuel, presbítero da igreja. Eu tinha pregado sobre 2 Samuel capítulo 11. A história de um rei que se apaixona pela esposa de um escravo. E eu comecei a conversar com ele. Ele disse: o pastor Edson pregou sobre isso. E o tema que ele utilizou naquele dia foi esse: não deixe as coisas piorarem. Vamos falar junto, irmãos? Não deixe as coisas piorarem. Vou fazer uma dinâmica com os irmãos, mas assim, bem tranquilo. Quando eu estalar esse dedo aqui, ó, a gente fala de novo esse tema. Pode ser? Vamos treinar? Não deixe.
Amém, obrigado. E aí está o livro. E eu comecei a escrever naquele mesmo dia sobre isso. Não deixe as coisas piorarem. Porque algumas coisas que acontecem na vida da gente, algumas coisas que pioram na vida da gente, é porque a gente deixa. Pelo menos essa foi a minha experiência. E nesse texto está a história de um rei muito importante, um rei que até os mendigos falavam para Jesus lá na frente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra disso? Davi. E eu fico pensando, porque o livro ele fala isso. No começo ele vai falar do pastor Edson, e o livro que o pastor Edson autografar vai custar 3 vezes mais caro. Mas é justo, porque ele que deu o tema. E aí, irmãos, Davi era rei. Ele achava que ele poderia fazer todas as coisas, inclusive deixar de fazer algumas coisas. Tinha uma guerra acontecendo, e naquela época era comum que os reis fossem para a guerra. Como isso seria bom hoje? Como seria ver bom o Putin lá lutando na Ucrânia, seria tão maravilhoso, irmãos. Essa guerra já teria acabado. Mas não é assim hoje. Os reis naquela época iam para a guerra e se configurava uma conquista quando pegavam o rei, quando matavam o rei inimigo. E o rei não foi. E essa história, irmãos, aconteceu cerca de 1125 anos antes de Cristo. Ou seja, 3125 anos. E a gente está falando dela, escrevendo ela, contando ela e pregando sobre ela. E eu pergunto para mim mesmo, algumas histórias da nossa vida vão passar, ninguém vai se lembrar delas. Algumas histórias são fúteis, elas passam mesmo, não sei nem porquê, mas algumas viralizam. Algumas histórias da nossa vida tatuam a nossa vida para sempre. Noé não fez só a arca. Eu não acredito que ele passava o dia inteiro em serraria, em floresta, arrancando árvore, nada a ver. Ele plantou, ele namorou, ele teve filhos, ele conviveu, mas a gente só lembra dele quando fala de arca. Assim como Jonas. Eu acho até que Jonas foi engolido pelo peixe de novo, que ele some da história. Mas deixa eu falar um negócio para você, cuidado, não deixe. Vamos lá? Não deixe as coisas piorarem, porque algumas de nossas histórias podem macular a nossa vida. Eu digo por mim. Algumas das minhas histórias passaram, mas algumas das minhas histórias não passaram. E aí Davi não vai para a guerra, ele fica em casa. Ele fica em casa naquela guerra. E numa daquelas tardes ele acorda de um sono. Ele acorda ali, e acho que ele estava meio sonhando ainda. E quando ele sai no terraço, ele vê que um homem havia construído um banheiro para uma mulher muito bonita, de frente com o terraço dele. Só pode ter sido alguém que fez, não creio que aquela mulher tenha construído aquele banheiro daquele jeito, de frente com o terraço do rei, mas alguém fez. E aquela mulher bonita, aquele ser que Deus fez, que é diferente, que é lindo, o cabelo é diferente, o corpo é diferente, tudo é diferente na mulher. E aquela mulher bonita aparece ali. Acho que ele olhou e falou assim: não é ela, não pode ser, está no livro. Não pode ser. Mas o grande problema não é olhar uma vez. Homens, não deixe. O problema não é olhar uma vez. O problema é olhar a partir da segunda vez. Se olhar alguma coisa que te atrai, tudo bem. Mas você olhar 2 vezes, não. Porque você vai querer olhar a terceira, a quarta e a quinta. E assim foi com Davi. Ele viu aquela mulher bonita. E aí ele se informa, se interessa. Se o nosso olho é bom, está no livro. A gente vai atrair coisas boas. Jesus nos disse isso. E aí o que ele faz? Ele pergunta quem é. E aí disseram, ela é filha de Eliã. Ela é uma mulher de família. Ela tem nome, se chama Batseba. E essa mulher é casada. Com quem? Deve ter perguntado Davi. Casada com quem? Casada com Urias, o heteu, o escravo, que está lá na guerra, lutando por você. O senhor não foi, mas ele foi. Ele está lá. Davi poderia falar, opa. O que Davi faz? Achava que tinha todo o poder. Mandou chamá-la. Eu creio que ela veio bonita, cabelo lindo, cabelo
cheiroso de shampoo, pele bonita, veio ali. E quando ela chega, Davi, músico, pegou a harpa, tocou uma música para ela, fez um salmo para ela, ele fez um verso para ela. Que músico faz isso? Eu já fiz. Eu já fiz música que eu não posso cantar, que eu sei para quem fiz. E aí ele faz, e aquela tarde vai acontecendo, e aí ele convida aquela mulher para entrar no seu quarto, nos seus aposentos, e aí ele vai ter relações sexuais com aquela mulher, e agora, não deixe. As coisas foram piorando. Aquela tarde, aquele frisson, né? Aquela coisa. E aí ela vai embora, e daqui uns dias ela manda uma mensagem, talvez um mês, ou naquela época um mês, 2 meses, por certo, porque não tínhamos os métodos de hoje. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: Rei, estou grávida. As coisas pioraram. E agora o que o rei faz? Ele vai pensar um jeito, vai chamar os seus chegados, os seus próximos, os seus íntimos, e vai dizer: o que eu faço? Se o irmão quiser passar as imagens, pode passar, que eu coloquei várias imagens aí. E aí aquela mulher, então, dá essa notícia, e o rei agora pensa: o que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? Vamos enganar. Mas engano também é pecado. O que ele faz? Manda uma mensagem para o comandante dele dizendo o seguinte: traz o camarada, traz o marido, dá uma folga para ele, dá umas férias para ele. Está no meio da guerra, mas ele vem aqui, vai ficar na minha casa, e a gente vai mandá-lo para a casa dele. E quando ele for na casa dele, passar um final de semana com a mulher dele, tudo legalizado, tudo certo. Quando aparecer a barriga, está tudo certo. Ele esteve na casa dele. Olha que plano genial, maligno. Davi, malandro, olha que malandragem. E aí Davi faz isso, ele vem. Ele nunca tinha ido na casa do rei, por certo. Quando é que um escravo ia sentar na mesa do rei? Quando é que um escravo ia tomar vinho com o rei? Nunca. Mas ele dessa vez estava lá. Eu não sei se ele desconfiou. E aí então ele fica ali. Quando chega a noite, aquele homem então, o rei o despede e fala: vai para a tua casa, dá uma ordem, diz o texto bíblico. Mas ele não vai. Sabe o que ele faz? Ele vai dormir com os escravos em um lugar do palácio e não vai ver a esposa dele. A esposa dele morava do lado da casa do rei, por certo. Mas ele não foi vê-la. Ele chega perto, mas ele não foi vê-la. E aí avisaram o rei. E o rei fala: poxa vida, não deu certo, vou dobrar a aposta. Chama ele no outro dia. Ele volta, agora o rei embebeda ele. Olha que legal, o rei bebendo com ele. Malandro, dissimulado. Ele tinha aprontado um monte de coisa com a esposa dele, mas agora ele ia sentar com ele para que ele resolvesse o problema do próprio rei. Mas não deixe as coisas piorarem. E aí ele fica de novo com o rei, e ele começa a falar da arca, começa a falar dos soldados, começa a falar do comandante. Ele começou a falar por certas estratégias, tudo que eles estavam fazendo. Ele falava de tudo, falava com o rei sobre todos os temas, ele só não falava da esposa. E aí eu tenho que pensar na indiferença. O livro não tem a proposta de criticá-lo, nem de julgá-lo. Mas um homem que fica tanto tempo na guerra, preocupado com tanta coisa, que sabe da guerra, que fala com o rei, que fala com os escravos, que dorme com o escravo, mas que não vai ver a esposa, para mim só pode ser indiferente. E eu já aconselhei vários casais, vários, até porque passei por um processo de separação, e as pessoas até achavam que eu tinha senha de divórcio. E aí, irmãos, eu sempre percebi que quando o problema é difícil, problema de dívida, de discussões, de problemas, e até de traições, tem jeito. Mas quando o problema se chama indiferença, quando tanto faz, se ela chegou, se ela não chegou, se ela saiu, se ela não saiu, só as campanhas da Terça da Esperança. Muito difícil. E eu me lembro que quando eu tive que tomar essa decisão, depois de muito choro com a mãe dos meus filhos, eu trouxe ela aqui na casa do Antônio João. E sentei na beira do pesqueiro e falei para ela: olha, vou te falar uma coisa que eu nunca te disse. Eu já te pedi perdão de todas as coisas que eu já fiz contra você. Mas eu quero te pedir perdão pela indiferença.
Se alguma vez você trocou o quadro de lugar e eu não vi, perdão. Se você mudou a mesa, se você mudou a toalha da mesa e eu não percebi, perdão. Se você fez um bolo de fubá para mim e eu não comi, me perdoe. Eu fiz isso, Deus sabe que fiz. A indiferença. Sabe o que é a indiferença? Saber onde ela está e não ir. Sabe o que é a diferença? Não observar. Se o amor é cuidadoso, zeloso, viril, animado, alegre, a indiferença é distante, fria, seca. A indiferença é assim. Urias para mim era esse cara. Ele não vai. E um erro chama outro erro. Acabando meu tempo. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Davi pensa por certo naquela noite, se estressa. E aí a Bíblia diz que ele escreveu, não foi a secretária, não foi o escriba, não foi o amanuense, foi ele mesmo que fez uma carta. E na carta dizia, a carta era endereçada ao comandante de Urias, que dizia: coloquem Urias na parte mais violenta da guerra, sem escudo, saiam todos de trás dele para que ele seja ferido e morra. E sabe o que ele fez com a carta? Dobrou, lacrou, era assim as cartas dos reis, entregou na mão do Urias, que levou sua própria sentença de morte e entregou para o comandante. Um erro chama outro. Não deixe as coisas piorarem. Você vai perdendo a sensibilidade. E ele foi perdendo. Ele entrega a carta. E quando ele entrega a carta para o Joabe, eu creio que ele ficou assustado. Mas, cara, você, esse soldado valente. Pois é. Ele entrega e Joabe faz desse jeito. Coloca ele na parte frontal da guerra, sem escudo, sozinho. E quando começaram a flechar contra eles, Urias é abatido e morre. Quando Urias morre, a notícia chega. O livro fala: a mulher não teve oportunidade de confessar o seu pecado. Está no livro. E aí alguém vem trazer a mensagem para o rei. E Joabe avisou: fala dos que morreram. Mas se o rei ficar nervoso, você fala para ele: olha, rei, Urias morreu. E assim foi. Quando aquela notícia chega para o rei, ele fica encolerizado, nervoso. E aí o que acontece? A notícia é dada para ele. Quando a notícia é dada para ele, sabe o que acontece, irmãos? Davi fala assim: a guerra é para morrer mesmo. A espada pega tanto um quanto o outro. Cadê a sensibilidade do rei? Aquele rei que dizia: ainda que eu ande pelo vale, refrigera a minha alma. Agora aquele rei estava falando: mata mesmo, é para morrer. Nosso coração pode mudar se a gente deixar as coisas piorarem. E aí, irmãos, ele morre. Quando ele morre, aí o rei então, eu não sei, naquela época, quando uma mulher morria, quem tinha que casar com ela era o irmão do marido. O rei acho que não fez conta disso. Ele a recolhe, casa com ela. E agora os dois estão casados. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eles casados colocaram e a barriguinha está crescendo. E daí uns dias o bebê nasce. E as coisas estão aparentemente normais. Porém, meus irmãos, a gente pode esconder-se de todos, menos de Deus e menos de mim. Eu não consigo esconder-me de mim mesmo. Pode fazer o que a gente achar interessante. A gente pode achar que tem muito crédito, mas não consegue esconder de Deus. E aí sabe o que acontece, irmãos? Deus envia um profeta na casa do rei. Isso não era uma coisa fácil. E o profeta vai na casa do rei. E o profeta para mim era um psicólogo, um terapeuta. Porque ele poderia conversar com o rei sobre coisas do reino, mas ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele começa a conversar com o rei sobre a sua infância. Fala: sabe, rei, tinha numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E um tinha uma ovelhinha. Ovelha, sim. E o outro tinha muitas ovelhas. Davi entendia disso. Ele viu isso lá, porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que unge Davi em casa, mas que o confronta em casa também.
E aí ele pega e fala: esse rei, esses dois homens, numa determinada noite, aquele homem rico, ele tinha muitas ovelhas. E sabe o que aconteceu? Veio um viajante na casa dele no meio da madrugada. Ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas, sabe o que ele fez? Ele foi na casa do vizinho, pegou a única ovelhinha que ele tinha, que comia na sua mesa, que dormia no seu colo, e a sacrificou e fez o jantar. Davi pega a espada de Golias e disse: quem fez isso vai morrer. Quem foi? E o profeta olhou cheio do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito, e apontou o dedo e disse: você fez isso. Foi você que fez isso. Ele disse, o texto vai dizer, irmãos, assim diz o Senhor: eu não te livrei de Saul, eu não te dei as mulheres que você quis, eu não te dei os bens que você precisou. Para que fez isso? Está acabando, irmãos. Para que fez isso? Por causa disso, a sua casa você vai sofrer consequências. Ele sofreu muitas consequências, muitas consequências, irmãos. E naquele momento ele fez uma oração, e aqui eu quero terminar. Ele disse para Deus, essa oração eu ouvi do pastor Carlos um dia que eu não vim na reunião de oração, liguei para o Galipe e disse: quem pregou o quê? E ele me disse, e ali Deus me dá o final do livro. Ele disse para Deus: cria, repita comigo, irmãos, cria. Ele falou: cria, Salmo 51, em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu assim, essa caixa de som aqui não nasceu caixa, isso aqui era uma madeira que foi tirada da floresta, serviu, quem sabe, para fazer um monte de coisa. Depois a reciclaram, lixaram e virou isso aqui. Virou. Isso aqui virou isso aqui também. Isso aqui não nasceu assim, virou isso aqui. Mas ele não pede: Deus, eu não quero que o Senhor vire o meu coração, não quero que o Senhor renove meu coração, não quero que o Senhor restaure meu coração. Eu quero que o Senhor crie um novo coração. No princípio criou Deus, e Deus criou um novo coração em Davi. Alguns problemas da nossa vida não serão resolvidos. Eu ouvi uma mensagem do pastor Gilson Breder, que bom que vocês estão aqui. Ele disse: não adianta colocar vinho novo em odre velho, não adianta colocar remendo novo em pano velho. O vinho é teu, o odre também, o remendo é teu, o pano velho também, quer colocar, coloca, mas não adianta. E ele dizia na sua mensagem: o mesmo Deus que disse ressuscita, o mesmo Deus que disse levanta e anda, o mesmo Deus que disse fé, a tua fé te salvou, também disse não adianta. Se você quiser preservar seu mesmo coração, vou te falar, não adianta. Não adianta. Durante muito tempo eu tinha o mesmo coração, querendo renovar, até o dia que eu falei: Deus, cria um novo coração. Eu tinha na minha casa uma mala desse tamanho, preta, daqui até ali, ó. Todos os lugares que eu ia pregar nas igrejas, sabe o que eu fazia? Comprava um mimo e jogava ali dentro, e dizia: um dia eu vou dar essa mala para uma mulher que eu vou encontrar. Estava lotada aquela mala, até o dia 4 de maio de 2025, quando eu peguei aquela mala e botei fogo. Tinha garrafa de vinho, tinha uma Bíblia que eu li, e anotei versos para essa pessoa que eu encontraria. Falei: não, faz do seu jeito, não é com mala preta não. Cria em mim um novo coração. E Davi recebeu esse título, mesmo sendo um político, sendo um rei. Está no livro. Não foi profeta que recebeu esse título, não foi apóstolo, não foi discípulo, não foi levita, não foi sacerdote, foi um político. Não é possível, pastor, que um político seja um homem segundo o coração de Deus. Davi foi. Que Deus nos dê graça, e que a gente possa, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor não restaure, não rebente, não faça uma gambiarra, não enrole um esparadrapo no nosso coração, mas assim como Jesus cuspiu no chão, pegou lodo, fez um barrinho assim redondinho, colocou no olho de uma pessoa. Isso quem disse foi um guia em Israel.
Ele falou assim: Ele fez do pó porque nós somos pó. Aquele homem era cego de nascença, Ele colocou aquilo no olho daquele homem e ele voltou. Jesus criou um novo olho para aquele homem. Jesus continua criando um novo coração.